Olá, tudo bem com vocês? Hoje tenho a imensa satisfação em apresentar uma profissional incrível, parceira de escola e de área. Ela atua na Escola Patrícia Viviane, tem um canal no YouTube, Oi Joyce, é especialista em psicopedagogia e ensino de história e mestre em ciências ambientais. Com vocês, a professora Joyce Fernandes. Então, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui falando da minha casa com tanta gente, né? Com todos os colegas queridos. Obrigada aí pela secretaria, né? Essa oportunidade da gente conversar com os nossos pares sobre experiências tão rotineiras, né? E, claro, obrigada aos meus pares aí por se interessarem por esse tema, né? Por estarem acompanhando aí. Espero que vocês resistam até o final. Rafael, será que você pode apresentar para mim? Então, Rafael, agradeço em especial ao Yuri, né? A galera de toda a galera do Centro de Mídias lá, em especial o Yuri, e o Rafael com a sua onipresença mais uma vez. Se você puder compartilhar, eu agradeço. E, bom, enquanto o Rafael está compartilhando ali, eu não estou vendo. Se alguém puder me dar um retorno, se vocês estão vendo a apresentação. Acho que agora eu estou vendo, né? Agora foi, né? Tá, acho que está aparecendo sem tela inteira aqui para mim, é isso mesmo? Pronto, agora certinho. Beleza, então, agora vocês não estão me vendo, né? Que pena, depois eu faço merchandising de novo, que tudo isso aí que eu vou falar hoje, né? Tudo não, mas uma boa parte do que eu vou falar hoje está no meu livro, que tem esse mesmo nome, Percepção Ambiental, foi publicado em 2010 pela editora CRV, e hoje ele está disponível no site da editora e também no site da Livraria Cultura, o livro físico, né? O e-book está só no site da editora mesmo. Esse trabalho, né, acadêmico, ele cresceu, né? Ele já começou há bastante tempo e ele expandiu, não só para outros trabalhos acadêmicos, né? Dos cursos aí que se seguiram, como também da minha própria vida profissional, né? Da minha prática em sala de aula. E é claro, né, gente, com muito otimismo que eu digo a vocês que essa expansão, esse crescimento, ele continua, né? Porque é além de um trabalho acadêmico, né? Além de uma prática profissional. Eu estou falando aqui de um sonho, né? Um sonho, se a gente pensar que sonho é destino, essa música aí do Engenheiros do Havaí, ela reflete bastante, resume bastante essa ideia, né? Nós somos todos os sonhos que nós podemos ter. Será que você pode passar o slide para mim, por favor? Que é essa música que a gente cantou aí no comecinho, né? Para que nós sejamos o que nós sonhamos, é muito importante que a gente comece com uma tomada de consciência, né? Quando a gente percebe onde a gente está, fica muito mais fácil a gente saber quem a gente é e fica mais fácil ainda a gente sonhar, né? Então, a primeira fase, a primeira etapa, com toda certeza, é essa tomada de consciência. Pode passar, por gentileza. E esse aí é um dos meus sonhos. Então, que a minha diretora, não sei se ela está me assistindo, que ela não fique assustada, né? Esse sonho, ele já está acontecendo em alguns lugares, né? Como nessa cidade aí da foto, que é aqui no estado de São Paulo. É por isso que eu já até emprestei uma marreta aqui do meu marido para a gente levar para a escola segunda-feira. Mas, antes de usar essa marreta, a gente vai refletir sobre dois outros instrumentos que são um pouco mais sutis, né? Que é a percepção ambiental e a interdisciplinaridade, que são instrumentos que podem ser usados na busca de uma aprendizagem significativa e que agora eu compartilho aqui com vocês a partir do que eu tenho lido e do que eu tenho buscado. Pode passar, por gentileza. Então, a palavra, né, percepção ambiental, ela tem sido usada em diferentes áreas, mas hoje eu trouxe aqui para vocês como um conceito da neurociência, que é essa capacidade da gente associar informações sensoriais à memória e à cognição, integrando diferentes áreas do cérebro para contribuir no sentido, para atribuir um sentido a partir da associação com experiências anteriores, né? Experiências que a gente já tenha tido. Ou seja, percepção é quando a gente encontra aquela amiga
que só de olhar a sobrancelha dela mais baixa, a gente já desconfia que ela não está bem, sabe? A gente já fala, bom, a gente associa a informação nova, no caso, as sobrancelhas mais baixas, às experiências anteriores, tipo, nossa amiga animada e feliz, né? Então, a gente percebe a realidade, atribuindo sentido a essa associação da informação nova com a informação anterior. É mais do que uma observação, né? É um ato de sensibilidade mesmo, né? Se a gente avançar um pouco mais no conceito, percepção é como quando a gente vê uma pessoa na rua e a gente, no nosso cérebro, automaticamente a gente identifica, conheço ou não conheço. Né? A gente não repara de imediato no tamanho do nariz ou na cor dos cabelos, a gente apenas identifica amigo, não amigo. Né? Depois a gente começa a reparar nos detalhes. Então, a percepção é uma identificação do todo em relação a nós mesmos, né? Acaba sendo uma autoanálise, porque tudo que se percebe se faz a partir do que nós somos, né? Daquilo que nos toca. Então, acaba sendo arte também, né? Porque sabe quando você não deixa a água ferver para passar o café? Porque você sabe que determinada temperatura vai alterar o sabor, e se o sabor for alterado, você não vai conseguir fazer com que aquela pessoa sinta uma emoção que você queria que ela sentisse quando ela tomasse aquele café. Né? Então, é como quando a gente prepara um formulário para os nossos alunos de atividades, e como eles estão longe, então a gente tenta misturar em uma questão só, a gente tenta relacionar uma imagem com uma música, com um filme, com uma notícia, e aí a gente busca o desenvolvimento daquela habilidade a partir do despertar de uma emoção no nosso aluno. A gente não está para que ele ou para que ele não tenha uma nota, né? Pode passar por gentileza, Rafael? Quando a gente fala em percepção ambiental, não é só sobre preservação dos mares, preservação de florestas, né? Como eu falei, percepção é um conceito muito amplo, e é claro que a gente está falando sobre algo mais, né? É pensar no como essa preservação ela pode ser uma atitude mais espontânea, né? Então, a gente podia até mencionar aquela frase famosa, né? Preservar, conhecer para preservar, né? Mas, apesar de ser clichê, é isso mesmo, né? O mesmo ambiente, ele tem que ser estudado em várias categorias, né? Sobre vários aspectos. Hoje, né, nessa oportunidade aqui que eu tenho com vocês, eu vou destacar esses dois aspectos, mas existem infinitos outros, né? Paisagem, território. Mas hoje a gente vai falar sobre espaço e lugar, né? Então, o espaço, o ambiente, ele pode ser espaço, que é quando nós estamos nele, e ele pode ser lugar, que é quando nós somos a partir dele, a partir da relação que temos com ele, né? Quando o ambiente ele tem um significado para nós, ele nos afeta, né? Ou a gente tem algum afeto por ele, ele deixa de ser espaço, ele se torna um lugar. A gente se relaciona com ele, a gente tem lembrança, a gente tem sonho, a gente percebe, né? Percepção ambiental é isso. É a casa da avó, é o ônibus da faculdade, é o refeitório da escola, é o córrego do bairro. Vários exemplos cabem aqui, né? Eu acredito que todos nós já tivemos uma experiência como pedir ajuda dos alunos para decorar uma sala ambiente. A chance dessa sala ser depredada, ela é bem menor, porque ela se tornou parte do imaginário coletivo, ela foi percebida pelas pessoas que ocupam, né? Outro exemplo são aqueles trabalhos nos quais os alunos precisam caminhar pelo bairro ou anotar características de onde eles moram. Muitos estudantes, né, escola, mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de país. Por quê, gente? Nossa, a gente tem tanta dificuldade aqui, né, para ser sanada. A gente não pode ficar preso a essas dificuldades, né? Então, geralmente, esse desejo de migrar, né, não só por parte dos alunos, mas por nossa parte, né? Nós também temos esse desejo às vezes. Esse desejo ele vem devido à dificuldade que a gente tem de se relacionar com o ambiente, né, em que a gente está. Seja por causa da violência doméstica, seja porque esses ambientes são insalubres, ou em casos menos graves, por desconhecimento mesmo, né? Muitos de nós e muitos dos nossos estudantes, eles pensam em migrar, em não ficar e desenvolver. Desenvolver no sentido etimológico mesmo, né? Como síntese de envolver, desenvolver, né? A gente tem um envolvimento com o ambiente que é intrínseco, né? Mas, de repente, esse envolvimento, por uma determinada situação, ele acaba se rompendo.
Quando a gente consegue superar essa situação, a gente tem um desenvolvimento, né? A gente consegue ter uma nova relação com esse ambiente, né? Tornando o que poderia ser apenas um espaço por onde a gente passaria sem deixar rastros, num lugar melhor, mais saudável, mais seguro, mais sustentável. Pode passar, por gentileza. Espero que vocês não tenham dormido ainda. Como nós podemos perceber, pode passar, Rafael, por gentileza? Esses estudos, né, de percepção ambiental, eles acabam sendo estudos interdisciplinares, né? Não tem como eles não serem, porque eles valorizam a experiência em busca de um desenvolvimento sustentável e seguro. Mas uma experiência, ela tem diferentes situações, ela deve ser valorizada e analisada sob diferentes aspectos, né? Então, por isso que esses estudos de percepção ambiental, eles acabam sendo estudos interdisciplinares. Pode passar, Rafael, por gentileza? Não sei quem conhece aí, Teatro Mágico, né? Fernando Nitelli, numa genialidade, nos coloca essa questão que a gente faz o tempo todo, né? Por que a gente não junta tudo numa coisa só, meu Deus do céu? Na resposta mais romântica de todas, a gente poderia dizer, porque parece mais organizado, né? E até mais didático, deixar tudo separadinho, né? A gente tem essa sensação. Mas, na verdade, o tudo é uma coisa só, né? O problema é que a gente não percebe isso. E os nossos alunos, menos ainda. Às vezes, essa separação até desanima os estudantes, né? Porque eles não conseguem entender o que o Egito tem a ver com equação de segundo grau e por que esses assuntos são importantes na vida deles, né? Pode passar, Rafael, por gentileza? Só para ilustrar, eu trouxe essas figuras aí do trabalho do Jairo Gonçalves, mostrando algumas maneiras da gente se juntar. Então, essa primeira aí, a multidisciplinaridade, é o que a gente já faz quase que espontaneamente, né? Cada professor na sua sala, no caso do Fundamental 1, é o mesmo professor, mas com assuntos bem separados, inclusive, em alguns casos, com cadernos separados, né? E, às vezes, por casualidade, combina, aí o professor de Geografia está explicando a atuação da ONU, e o de História está falando sobre o fim da Segunda Guerra, mas é uma coisa totalmente casual, sem diálogo. Na pluridisciplinaridade, eu costumo falar que é como aquele trabalho que a gente faz, que a gente pede para os alunos fazerem em grupo, aí cada um faz sua parte na sua casa. No dia da apresentação, um colega falta e ninguém sabe explicar a parte dele. É assim, né? Existe uma conversa entre as disciplinas, existe um planejamento, todo mundo fala da mesma coisa, todos abordam o mesmo tema, mas os objetivos e as conexões, eles não estão claros, nem a aplicabilidade daquele plano para os alunos, né? Já na interdisciplinaridade, existe aí uma coordenação, um planejamento, e o objetivo está mais claro. Ao contrário da pluridisciplinaridade, os temas, eles são abordados a partir do que a outra disciplina abordou, não só sobre o mesmo assunto, e sim por causa do mesmo assunto, né? Por causa do assunto anterior. O diálogo, ele é mais constante. Finalmente, a transdisciplinaridade, como vocês podem perceber, é o nosso sonho, né? Porque não há uma coordenação, né? Então, todas as disciplinas conversam entre si e tudo tem uma relação com o contexto do aluno. Eu não sei se está dando para enxergar uma flechinha que ela sai do triângulo, né? Que é essa questão do contexto, né? Contextualizar. Todo planejamento, ele tem a participação de todos e é construído de maneira coletiva o tempo todo, né? Ele é muito fluido, ele não é fixo. Pode passar, por gentileza? E aí que a gente pensa, mais um projeto. Como é que eu vou cumprir o conteúdo da avaliação externa se toda semana tem um projeto atrapalhando, gente? Mas a interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade, elas são mais do que projetos, né? Elas são atitudes, sabe? Quando a gente pensa, deixa eu dar um exemplo aqui, quando a gente faz a aula de balé para ganhar impulso na corrida, sabe? Quando a gente anda de skate para treinar manobras de surfing, sabe assim? Quando a gente faz aula de natação para ter mais fôlego e dar uma aula melhor. Então, interdisciplinaridade é quase que um estilo de vida, sabe? Quando a gente olha para a BNCC, né? E aí eles propõem, na mesma frase, se eu não me engano, interdisciplinaridade junto com o trabalho de habilidades e competências que são separados por disciplina. Então, parece a coisa mais incoerente do planeta, né? Pode passar, por gentileza?
Mas dá uma olhadinha nessa habilidade e nessa competência. Elas são de história, para 9º ano, mas elas poderiam ser de qualquer disciplina e para qualquer série, né? É só a gente caprichar na abordagem, conhecer bem o nosso aluno para contextualizar direitinho e, claro, né, ter colegas maravilhosos, como eu tenho. Eu sou uma pessoa privilegiada, isso não escondo de ninguém. Então, eu trouxe aqui para vocês uma das nossas mais recentes aventuras com experiências interdisciplinares. Pode passar, por gentileza? Como eu não mencionei o nome da escola que eu trabalho, então podem ficar à vontade, né? Faz de conta que eu estou falando de uma outra escola, de um outro país, né? Só um exemplo, tá? Como a gente ainda não chegou na realização do nosso sonho, né? Então a gente trabalha com o que a gente tem. Eu adoraria acabar com a divisão dos alunos por série, acabar com a divisão dos assuntos por disciplina, acabar com a divisão da escola em salas, né? Mas ainda não rolou, né? Então, o Rubem Alves, ele sempre dizia que a gente planta orvalho, né? A gente não planta eucalipto. E é isso mesmo, né? Eu acho que a gente, professor, é muito maratonista, né? A gente não é velocista, a gente não corre 100 metros. A gente está no 42 quilômetros, né? E se a gente for fazer uma analogia, eu acho que agora a gente estaria, assim, no quilômetro 5 da maratona, que é aquele momento que você fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Mas é certo, viu, pessoal? Depois do quilômetro 20, a gente esquece que está correndo, só curte a paisagem e é uma beleza. Então, esse aí que vocês estão vendo é o nosso quilômetro 5. A gente já fez lá na nossa escola alguns planos há algum tempo, né? A gente começou com poucas disciplinas envolvidas, mas é com muito otimismo que eu digo para vocês que nós temos cada vez mais colegas dispostos a romper as paredes e encarar esse desafio. Como vocês podem ver, acho que está bem pequenininho, né? Acho que não dá para enxergar nada, na verdade. Cada professor escolheu uma ou duas habilidades que já tinham sido grifadas como essenciais, né? E esse exemplo aí que eu estou mostrando, ele é do ano passado, portanto, um período pandêmico. A gente viu que cada professor teria que abordar obrigatoriamente naquele bimestre, portanto, havia uma coordenação, né? É um trabalho interdisciplinar e não transdisciplinar. A gente elaborou um formulário para os alunos, para eles poderem escolher um assunto que eles achassem legal, que eles achassem que pudessem ser interessante estudar, e eles escolheram esse daí que vocês estão vendo, que vocês não estão vendo, que está pequenininho aí, que é o preconceito. Então, a gente começou a nossa saga virtual em busca de traçar uma linha horizontal entre as disciplinas sobre o tema que os alunos escolheram. Então, é importante destacar que todos nós tivemos que ceder um pouco. Não é o caso desse plano, né? Mas a gente teve uma experiência anterior em que os professores de matemática, eles tinham que trabalhar a relação entre grandezas. E aí eles estavam prontos para falar de velocidade, mas a gente pediu para eles trocarem velocidade por densidade demográfica, porque ia ter mais coerência com o plano. Então, sempre tem um diálogo, né? Que é muito legal. O mais legal de tudo é que ninguém precisa parar de explicar para participar, ao contrário, né? Tudo tem que ser explicado para todos, porque todos os pares ali, todos os professores têm que ter conhecimento sobre o que o colega está falando, senão as conexões não ganham significado, nem para nós, nem para os alunos, né? Pode passar, por gentileza? Depois, né, então, que a gente decide aí, pode passar, Rafael, por gentileza? Aqui para mim não passou. Aí. Depois que a gente se decide, então, sobre as habilidades, a gente começa esse plano de aula coletivo, né, com todas as etapas que um plano tem direito. Como eu já mencionei, né, esse é só um exemplo de como a gente fez lá em uma das oportunidades. É claro que tem várias escolas fazendo planos interdisciplinares e de maneiras muito diferentes dessa, e é muito importante que seja diferente mesmo, porque todo esse plano, ele esteve pautado num contexto muito específico, né, que é o principal, né, ele tem que fazer sentido para aquela realidade. A letra está pequena, mas olha só, a primeira aula foi conduzida pelos professores de Geografia e Arte, né, que é a etapa da investigação. Como a gente estava no ensino remoto, naturalmente não haviam paredes, era ótimo, mas também tinha baixíssima adesão. Então, assim, a participação dos alunos foi bem baixa, acabou sendo mais um treino mesmo para nós, professores, né? Os professores se juntaram e averiguaram aí remotamente, né, ali numa roda de conversa com os alunos,
na qual eles puxaram a reflexão para manifestações culturais de minorias, estereótipos, o conceito de representatividade. Então, depois, numa segunda oportunidade desse plano, foi conduzida a segunda fase, né? A etapa da exploração foi conduzida pelos professores de educação física e matemática. Então, qual era a intenção dessa etapa? Levar informações novas sobre o assunto que eles já tinham conversado na aula anterior, né? Então, primeiro a gente fez a sondagem, depois leva ali uma coisa nova. Então, eles mencionaram minorias que não tinham sido mencionadas pelos alunos, como, por exemplo, a questão das Paralimpíadas. E depois eles foram conduzidos a questionar essa parte da meritocracia através do tabuleiro de Galton, né? Lembrando que a galera da matemática que tinha que trabalhar a habilidade de medidas de tendência central. No próximo encontro, a sistematização desse conhecimento novo, né? Ficou com a galera de português e inglês, que precisavam analisar efeitos de sentido em português e intencionalidade discursiva em inglês. Então, eles fizeram essa abordagem utilizando o assunto do plano. E, finalmente, a avaliação ficou com ciências e história, que retomaram e discutiram os assuntos anteriores, propondo, né, que os alunos pensassem em produtos necessários, mas que as pessoas que fazem parte dos grupos considerados minoria não teriam acesso, não por estarem em menor número, sim por não terem representatividade. Pode passar, por gentileza. Bom, claro que não foi exatamente assim como eu falei, né? A gente teve um monte de problema, um monte de desafio, e desde a baixa adesão dos alunos, até falta de internet na casa dos professores, inclusive na minha, mas a gente tentou, né? O mais importante é que a gente já não está mais no mesmo lugar, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, como uma onda no mar. Nossa intenção, né, era fazer os alunos perceberem onde eles estão, quem eles são, e isso foi trabalhado em todas as disciplinas, né, fazendo com que aquelas habilidades e competências que pareciam tão isoladas forçassem e parecessem ter realmente um mesmo significado, tá? Pode passar, por gentileza. Bom, mas o que é significado, afinal de contas, né? As palestras anteriores parece que foi tudo meio combinadinho, né? Todo mundo falando de identidade, identificação, né? Então, quando a gente pensa em significado, a gente tem que pensar em signo, né? O sinal, que é aquilo que te identifica, né? Com alguém ou com alguma coisa. Tem um livro maravilhoso chamado Mitos e Mitologias Políticas, que fala da França, do Napoleão, né? E o autor, ele desenvolve o surgimento de alguns símbolos. E é muito interessante esse elo, né? Essa ligação. Então, por exemplo, uma pessoa, ela se torna um mito por representar algo ou alguém que anteriormente à existência desse mito, esse grupo, essas pessoas, elas não tinham representatividade. Então, o mito, na verdade, ele é um espelho, né? Porque, primeiro, que ele tem a capacidade de perceber, né, aí a necessidade daquele grupo que está se sentindo sem representatividade, e depois porque ele consegue se expor de maneira que aquele grupo se identifique com ele. Então, o mito, ele é a própria percepção posta em prática, né? Seja para o bem ou para o mal. E a mesma coisa que acontece com uma pessoa, com uma personalidade, ela acontece com marcas, né, que ficam muito famosas, ela acontece com objetos que acabam representando aí relações, né, e acaba acontecendo com vários lugares mesmo, né. Pode passar, por gentileza. Bom, então, já que a gente já falou de signo, né, a gente pode falar agora de aprendizagem significativa, né, essa definição que está aí para vocês, né, ela vem de maneira muito apropriada conectar esses conceitos de percepção ambiental e interdisciplinaridade, tratando esses dois conceitos como instrumentos para essa aprendizagem significativa, porque quando a gente consegue perceber o nosso lugar, a gente passa a aplicar todas as nossas habilidades na qualidade desse lugar, né? Então, a gente não quer mais sair desse lugar, a gente quer que esse lugar melhore, que ele se desenvolva. Pode passar, por gentileza. Então, é claro que eu quero deixar aí com vocês uma das minhas últimas reflexões, né, que é uma música de um grupo porto-riquenho, Calle 13, acho que todos conhecem, né? Essa música é muito famosa, e eu achei super interessante, porque é bem isso, né? A gente parece meio sonhador quando a gente lê a letra dessa música, né?
Mas as ideias, né, os sonhos, eles partem de ideias que são assim, né, que elas nunca morrem, né? Se hacen eternas quando las quieren, siempre viven, nunca mueren. Cuando se duermen, son indefensas, pero si las despiertan cuando las piensas y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden, alcanzan todo lo que deseas. Assim de grande são as ideias. Então, pode passar, por gentileza, Rafael, essa oportunidade de falar aqui, né, nesse espaço com vocês, eu acho que pode ser considerada a minha primeira marretada. Como a gente ainda está no quilômetro 5 da maratona, eu convido todos vocês a virem comigo com as suas marretas. Posso fazer um merchandising antes de terminar? Pode passar mais um slide para o merchan? Acho que é o último. Boa parte dos textos, né, que eu escrevo estão aí nesse blog, oijoyce.blogspot.com. Boa parte das aulas está no meu canal do YouTube, Oi Joyce. E a gente consegue conversar no perfil do Instagram, Oi Joyce Professora, e na página Oi Joyce do Facebook. Será que dá para abrir minha câmera, só para as pessoas verem aqui o livrinho, para quem quiser, né? Percepção ambiental. Eu não estou me vendo, não estou vendo nada, não estou vendo ninguém, uma coisa mais estranha do mundo. Joyce, estou vendo tá Silas. Sim. Só estou te vendo. Consegue... quero ver se agora colocar você aqui como... Só pedir um apoio da equipe técnica aqui. A gente precisa colocar ela na... Professora Joyce, está sendo visualizada aí? Vocês estão vendo a professora Joyce? Nesse compartilhamento de tela, acabou e depois a imagem vindo para cá, e eu queria que a imagem voltasse para a professora Joyce. Joyce... Estou aqui. Estou só esperando. Não. Bom, gente, não vou embora. Se a gente não conseguir voltar com a imagem para você, eu queria, antes de mais nada, te parabenizar pela participação de hoje, né? Eu queria pedir uma intervenção sua só no seguinte questionamento, numa pergunta que tem aqui, que tem a ver com a questão da música, que você hoje nos brindou tão lindamente na abertura, parabéns, viu? Obrigada. E é essa questão da música, né, que promove equilíbrio, que traz bem-estar, que desenvolve esse raciocínio, uma experiência, em poucas palavras, uma experiência muito bem-sucedida, né, com a música e essa contextualização da aprendizagem que a gente sente que é tão importante nos dias, né, na sala de aula. Qual a sua principal contribuição? Qual a sua principal experiência nesse sentido? Medo, né, de falar, porque são tantas, eu tenho medo de não ser a mais importante. Eu lembro agora que me ocorreu, porque essa música mesmo do Engenheiros, ela é muito forte, né? Eu gosto bastante dela, porque por causa dessa tomada de consciência, né, dos alunos se perceberem. Então, eu trabalho bastante com música há bastante tempo, e eu sempre usei muito paródia. Eu gosto bastante de paródia, de mudar as letras, né, para eles conseguirem memorizar a matéria, porque, vamos combinar, tem umas coisas de história aí que é dureza de memorizar, né? Então, acho que quando a gente é professor de história, a gente tem que se virar nos 30, né? Agora, além das paródias, né, que eu acho que é uma experiência musical importante, porque acaba mexendo mesmo com a emoção, né? Eu tento pegar músicas bem batidas, né, que às vezes eles nem gostam, mas eles sabem de cor, né? Então, isso é muito importante, porque eles já têm alguma relação afetiva com aquela música. A minha escolha, quando eu vou fazer uma paródia, é exatamente essa. Eu preciso escolher uma música com a qual os alunos tenham alguma relação afetiva, mesmo que eles odeiem, mas é uma relação afetiva. E a outra relação que eu escolho, no caso, é desses artistas. A nossa escola também... não posso falar o nome da escola, porque senão depois eu tenho medo de ser retalhada. Mas a gente tem muitos músicos, né? Muitos artistas na nossa escola. E a gente tem um projeto muito legal, né? De incentivar os alunos a conhecerem músicos que eles não conhecem, que eles não ouvem normalmente, né? Fora do contexto deles. E
eu tive a oportunidade de... Então, eu sempre tento pegar esses artistas para trabalhar, né? Estou falando demais, já vou resumir. Eu sempre tento escolher o artista do bimestre, uma obra do artista do bimestre, homenageado naquele bimestre, para levar para a sala de aula, que eles consigam entender por que a gente escolheu aquele artista, por que ele é importante. E aí, claro, que eu tento relacionar com o meu conteúdo. Essa música do Engenheiros eu relacionei com Guerra Fria, porque fala bastante dessa questão da responsabilidade, né? Então, a gente tem um momento que, assim, teoricamente, para todos os efeitos, não tinha guerra nenhuma, mas tinha guerra em todos os lugares, e ninguém era culpado. Então, eu gosto muito que os alunos se coloquem, inclusive com a vida pessoal deles, né? Que eles consigam enxergar a história do mundo assim como eles enxergam a vida deles, né? Então, quando você está num conflito, como é que você resolve? Você não resolve. Quem é o responsável? Né? Então, esse ano a gente começou assim, né? Qual é o problema do Brasil? Então, geralmente, eles responsabilizam outras pessoas, nunca são eles, né? E a gente tem muito isso, né? Quando a gente fala de história, os brasileiros, eu não sou brasileira. Então, eu gosto bastante que eles consigam se situar, né? Saber onde eles estão. É isso. Obrigado, viu? Antes das nossas palavras finais aqui com a professora Joyce, queria convidar todos que estão participando com a gente agora, para que eles continuem com a gente mais alguns minutos. Dentro de instantes, nós teremos aí o sorteio de alguns brindes. Então, por gentileza, continuem com a gente no canal, tá? Professora Joyce, nosso muito obrigado. Eu queria te agradecer especialmente por ter sido assim tão parceira da gente nesse momento, por ter respondido positivamente a esse nosso grande desafio, que foi de realizar uma jornada pedagógica, trazendo os talentos da nossa rede, né? Muito obrigado pela sua participação, por todo esse trabalho lindo que você tem desenvolvido como professora. Muito obrigado por tudo, viu? Um abraço, fique com Deus, até mais. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigada, bom dia. Valeu.